A ressocialização é como se fosse uma função muito explicitada, da qual muito se fala como sendo a função dos presídios, das instituições presidiárias em geral. Se a gente pensar, por exemplo, a família, a igreja, os hospitais, as escolas, todas essas instituições, elas têm funções socialmente declaradas. Na universidade, as escolas, a gente poderia pensar que na universidade, nas instituições de escolarização em geral, as pessoas iriam, frequentariam e a partir dessa inserção nessas instituições, elas seriam introduzidas no mundo do saber, no mundo do conhecimento. Mas se a gente se aproxima um pouco mais do funcionamento real das instituições de escolarização, a gente vai ver que junto com essa função de disseminação, produção do conhecimento, tem várias outras funções contraditórias, como por exemplo a docilização, o adestramento, a privação da liberdade, da criatividade. Então é como se todas as instituições sociais tivessem uma função explicitada, que é esperada que essa instituição desempenhe, mas na realidade, nas interações, no concreto do seu funcionamento, é possível enxergar as contradições, as tensões que toda instituição social guarda. Daí a importância de a gente refletir sobre esse funcionamento estranho das instituições. Os presídios, eles não fogem a essa regra. O sistema de prisões de um país ou de uma sociedade, ele é declaradamente o lugar em que pessoas que cometeram crimes, elas vão receber uma punição, mas elas vão também ser ressocializadas. É como se o próprio funcionamento da prisão tivesse como pressuposto essa função básica de restaurar aquele indivíduo que, por motivos vários, eles chegam a cometer um crime, eles ficam em dívida com a sociedade e eles precisariam passar por esse período de aprisionamento com o objetivo de restaurar essa pessoa, de modo que, no final da pena, essa pessoa que foi aprisionada, ela estaria pronta outra vez para a convivência social, estaria reabilitada para as interações sociais. Se você se aproximar, se você entra no funcionamento do sistema prisional, você começa a ver um conjunto de tensões que apontam para outras funções não muito explicitadas, que constituem esse lado sombreado de toda prisão. O aprisionamento, ao invés de funcionar para ressocializar, para restaurar o indivíduo que cometeu um crime, frequentemente ele funciona para que a pessoa entre em uma trajetória de mais degradação. Então, a instituição prisão, ela tem essa característica de apresentar uma contradição no funcionamento dela, que pode parecer como sendo algo que não é esperado dela. Mas se a gente aprofundar a análise do funcionamento das prisões, quem sabe a gente possa se encontrar justamente com essa função que seria a mais radical das prisões, que seria não ressocializar, não restaurar os indivíduos que cometeram os crimes, mas simplesmente limpar a sociedade de um conjunto de pessoas que são classificadas como sendo perigosas. Isso não acontece de modo neutro, isso não acontece de modo democrático. O aprisionamento aponta para sistemas seletivos de punição na nossa sociedade. Pesquisas várias indicam em vários lugares do mundo que a população carcerária ela é normalmente formada por contingentes que vêm de setores marginalizados da população. Então você tem essa característica que é muito forte do sistema prisional, que é a da seletividade da punição e, portanto, é como se o mau funcionamento da prisão fosse, na verdade, o bom funcionamento da prisão. E eu vou explicar um pouco isso. Quando ela funciona de modo não restaurar as pessoas, é como se a prisão estivesse funcionando justamente para o que ela foi criada. Assim como fora das prisões, a gente vai ter um conjunto de indivíduos que são considerados dignos, que são incluídos, que são objetos de preocupação do Estado, da sociedade, da cultura,
cultura e um conjunto de indivíduos que vão formar as camadas marginalizadas, aquelas que são excluídas dos privilégios sociais, a prisão é como se fosse o emblema mais intensificado de uma sociedade que quer se livrar daqueles sujeitos sociais que são indesejados. Então, para a prisão não vão todos os criminosos. Para a prisão irão alguns criminosos e não interessa, a sociedade não se interessa por aquela população. É como se nós ficássemos tranquilos porque os diferentes, os marginalizados, aqueles que concentram a maldade, fossem reunidos em um lugar, livrando a sociedade envolvente do perigo que eles representam. Então a prisão funciona como esse lugar que tranquiliza, que pacifica o sistema social.